Em meio à rotina de uma das maiores cidades do Brasil, um predador se escondia à vista de todos. Jovens eram atraídas por falsas promessas, mas o que encontravam era um destino cruel. O Parque do Estado, em São Paulo, se tornaria palco de vários crimes chocantes da nossa história. Esta é a sombria trajetória do homem que ficou conhecido como o maníaco do parque. Nos anos finais da década de 1990, a cidade de São Paulo pulsava em um ritmo intenso, como sempre. O trânsito caótico, as luzes dos prédios e o vai-vem constante de pessoas nas ruas criavam uma sensação de movimento ininterrupto. Porém, em meio a esse turbilhão de vida urbana, havia uma sombra silenciosa e mortal que rondava os parques da zona sul da capital. Naquela época, mulheres jovens começaram a desaparecer misteriosamente e os corpos que surgiam em áreas isoladas revelavam uma violência extrema, brutal e meticulosamente planejada. A cidade estava prestes a conhecer o terror que ficaria conhecido como o caso do maníaco do parque. O criminoso parecia sempre estar um passo à frente da polícia, e suas vítimas eram escolhidas cuidadosamente. Ele as abordava de maneira convincente, oferecendo empregos como modelos ou oportunidades de trabalho que prometiam dinheiro fácil. Muitas vezes, ele utilizava um pretexto simples. Convidava jovens para sessões fotográficas em parques ou locais isolados. As vítimas, confiantes e cheias de esperança, aceitavam o convite sem imaginar que estavam entrando em um pesadelo. Uma vez no local, ele as violentava e algumas delas não sobreviviam. Os corpos eram deixados em pontos isolados do parque, ocultos entre árvores e arbustos, como se a própria natureza fosse cúmplice de seus atos. O clima na cidade começou a mudar rapidamente. Mulheres passaram a evitar sair sozinhas. Parques e praças, antes locais de lazer, se tornaram espaços temidos. A polícia recebia telefonemas incessantes, relatando desaparecimentos ou avistamentos suspeitos. Cada notícia sobre um novo caso aumentava o pânico. A mídia local intensificou a cobertura, usando títulos sensacionalistas que espalhavam ainda mais medo, mas também mantinham a população informada sobre os riscos. A pressão sobre as autoridades era enorme. Havia um assassino em série atuando de forma sistemática e ninguém parecia ser capaz de detê-lo. Após meses de investigação intensa, a polícia conseguiu identificar o responsável, Francisco de Assis Pereira, um motoboy de 31 anos, de aparência comum, que vivia na periferia de São Paulo. Francisco não se destacava na multidão, o que talvez tenha contribuído para que suas ações permanecessem ocultas por tanto tempo. Ele confessou ter cometido pelo menos 7 assassinatos, além de várias tentativas de homicídio e ataques sexuais. Durante o julgamento, tornou-se evidente que ele possuía uma mente fria e calculista, planejando cada passo com cuidado, aproveitando a confiança das vítimas e explorando suas vulnerabilidades. Francisco nasceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, em 1967. Relatos de sua infância indicavam episódios de violência familiar e dificuldades de socialização. Desde cedo, ele apresentava comportamentos agressivos e sinais de instabilidade emocional. Na adolescência, envolveu-se em pequenas transgressões, mas nada que sugerisse que ele se tornaria um dos criminosos mais temidos do Brasil. A sociedade, em retrospectiva, começou a tentar entender os fatores que poderiam ter contribuído para o surgimento de um monstro como ele. Traumas de infância, ausência de figuras paternas fortes, dificuldades de adaptação social e episódios de abuso que moldaram uma personalidade perturbada. Antes de sua prisão, Francisco manteve um relacionamento abusivo com uma travesti chamada Tainá, evidenciando seu padrão de comportamento violento e controlador. Esse relacionamento também expôs sua necessidade de poder e domínio sobre os outros, elementos centrais em sua psicologia criminal.
Ele cometia seus crimes não apenas por desejo sexual, mas por uma necessidade de afirmar controle absoluto sobre suas vítimas, humilhando-as e manipulando-as até que não restasse nenhuma resistência. O julgamento de Francisco foi um espetáculo midiático. A defesa alegou problemas mentais, enquanto a acusação apresentou provas contundentes de que ele era plenamente consciente de seus atos. Testemunhos de sobreviventes relataram detalhes horríveis de suas experiências, trazendo à tona a extensão do terror causado por Francisco. Ele foi condenado a 268 anos de prisão, embora a legislação brasileira da época limitasse a pena máxima a 30 anos, gerando um debate intenso sobre a efetividade da justiça e os limites da lei. As vítimas, cujas histórias foram muitas vezes ofuscadas pelo sensacionalismo, eram jovens de diferentes origens, com sonhos, esperanças e famílias que agora precisavam lidar com a dor de perdas irreparáveis. Cada desaparecimento, cada corpo encontrado, deixava cicatrizes profundas na comunidade. Amigos e parentes das vítimas relataram sentimentos de culpa, medo e desconfiança generalizada. Muitas mulheres começaram a evitar sair sozinhas, a desconfiar de estranhos e a criar estratégias para se protegerem em espaços públicos. O impacto psicológico se estendeu para toda a cidade, alterando a rotina e a sensação de segurança de milhões de pessoas. A polícia, por sua vez, revisou protocolos de investigação, aprimorou técnicas de análise de comportamento criminal e desenvolveu perfis mais detalhados para criminosos em série. O caso do maníaco do parque se tornou referência em criminologia no Brasil, sendo estudado em cursos de direito, psicologia e segurança pública. Especialistas destacavam a importância de entender a mente do criminoso, os padrões de comportamento e os métodos usados para atrair e dominar as vítimas. Mesmo após sua prisão, a figura de Francisco de Assis Pereira continuava a gerar controvérsia. Em entrevistas e reportagens, psicólogos criminais discutiam o potencial de reincidência de criminosos sexuais, levantando questões sobre o sistema penitenciário brasileiro e os mecanismos de ressocialização. A sociedade, por sua vez, permaneceu dividida entre o desejo de punição máxima e a necessidade de compreender as causas que levaram um homem a cometer crimes tão terríveis. O caso também teve repercussão cultural. Livros, documentários e programas de televisão exploraram a história, tentando reconstruir os fatos e dar voz às vítimas. Filmes baseados na vida de Francisco surgiram, algumas vezes com licença poética, outras mantendo a precisão dos eventos, mas sempre destacando a violência extrema e a manipulação psicológica envolvidas. A narrativa do maníaco do parque se tornou uma espécie de alerta sombrio. Os horrores podem estar mais próximos do que se imagina, e a confiança cega em estranhos pode ter consequências fatais. Com o passar dos anos, o impacto social se manteve. A legislação sobre crimes sexuais começou a ser revista, políticas públicas de proteção à mulher foram implementadas em várias cidades e a conscientização sobre segurança pessoal se tornou mais difundida. No entanto, a lembrança do medo que Francisco semeou não desapareceu. A população continuava a se lembrar das noites em que parques vazios pareciam silenciosos demais, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração, temendo a sombra do assassino que um dia havia camuflado sua presença entre árvores e trilhas. A possível soltura de Francisco, prevista para décadas depois, provocou debates intensos sobre justiça, prevenção e ressocialização. Psicólogos e criminologistas alertavam que, mesmo após cumprir a pena máxima, certos indivíduos apresentam risco elevado de reincidência.
A sociedade, traumatizada pelo passado, questionava se o sistema estava preparado para lidar com a complexidade de criminosos como ele. No fim, o legado do maníaco do parque vai muito além da violência que ele causou. É um lembrete sombrio de que o mal pode se ocultar em pessoas aparentemente comuns, que o trauma e a dor geram ciclos de sofrimento e que a prevenção e a educação são ferramentas essenciais para proteger vidas. A história de Francisco de Assis Pereira permanece como um marco na criminologia brasileira, inspirando discussões sobre psicologia, justiça, segurança pública e, acima de tudo, a necessidade de nunca subestimar a vulnerabilidade humana. O Parque do Estado, cenário das atrocidades cometidas, tornou-se um símbolo paradoxal, ao mesmo tempo lugar de beleza natural e lembrança de horror. Hoje, visitantes caminham por suas trilhas com consciência, e a memória das vítimas é lembrada por aqueles que buscam justiça, educação e proteção. Cada árvore, cada banco, cada sombra parece carregar ecos do passado, lembrando que a atenção, a solidariedade e a vigilância coletiva são essenciais para impedir que tragédias semelhantes se repitam. A história do maníaco do parque é uma narrativa de dor, mas também de resistência. Ela mostra como uma cidade inteira foi afetada pelo comportamento de um homem, como famílias foram destruídas e como o sistema precisou evoluir para lidar com a complexidade do crime em série. É também um alerta que a sociedade aprenda com o passado, que políticas eficazes sejam implementadas, que a proteção às vítimas seja prioridade e que nunca se minimize o perigo que indivíduos como Francisco representam. Mesmo após mais de 2 décadas, o nome de Francisco de Assis Pereira permanece associado ao medo e à violência. Sua figura é estudada, lembrada e debatida, mas as vítimas, aquelas cujas vidas foram interrompidas de maneira brutal, continuam a viver na memória de quem sobreviveu e de suas famílias. O maníaco do parque deixou cicatrizes profundas em São Paulo, cicatrizes que a cidade carrega até hoje, mas também ensinamentos importantes sobre vigilância, justiça e a necessidade de proteger os mais vulneráveis. Se você gostou dessa história, mete o dedo no like e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Até a próxima!